Seja bem-vindo ao Logística em Movimento. A gente vai falar sobre especificações de demandas, especificações de materiais, enfim, de uma comunicação em geral para que a logística aconteça de forma satisfatória. Para conversar com a gente está aqui o administrador Hélio Meirim, que é coordenador da Comissão Especial de Logística do CRA-RJ. Seja bem-vindo, Meirim. Tudo bem? Tudo ótimo, Josué. Meirim, a gente já quebrou bastante aquela ideia de que logística era só transporte, só carro, só bicicleta. Que bom. E agora a gente entende que envolve tudo isso e, além disso, envolve pessoas, comunicação, uma série de coisas. Mas, especificamente na questão da comunicação, qual a relevância de uma comunicação bem apurada, bem especificada para o bom andamento logístico? Bom, atualmente a gente verifica diversos problemas nas organizações por esses ruídos na comunicação. E pegando o gancho aí da palavra que você falou sobre especificação, essa é uma das atividades extremamente importantes na área de compras. Poderia dar um exemplo aqui. Se eu chegasse para você e falasse assim, Josué, poxa, compre uma lâmpada para mim. Isso é muito vago, né? Você poderia comprar uma lâmpada fluorescente, uma lâmpada dicróica, uma lâmpada de LED, ou seja, faltou eu especificar que tipo de lâmpada eu gostaria. Então, se eu te falasse, Josué, eu não quero nenhuma dessas lâmpadas, eu quero a lâmpada do gênio, a lâmpada do Aladim. E aí você teria uma assertividade melhor em fazer essa compra. Então, isso é só para a gente mostrar um exemplo como uma questão de um detalhe, ele pode fazer total diferença. Ou seja, a especificação ela é algo extremamente relevante e importante para que a organização saiba exatamente o que fazer e o que comprar, no caso da especificação de compras. Quais prejuízos podem ser percebidos quando não há esse tipo de especificação? Imagina a gente voltando a esse exemplo da lâmpada, né? Você poderia ter ido lá, gastado o seu dinheiro comprando uma lâmpada, trazido para mim e eu falar, não é essa lâmpada, eu poderia ter deixado o estúdio aqui parado pela ausência dessa lâmpada. Então, todas as vezes que a gente não tem uma especificação clara, a gente corre o risco de estar adquirindo coisas diferentes do que as necessárias, e isso significa grana, né, que a gente investiu na compra de algo errado. A gente pode comprometer a continuidade de uma operação porque você não comprou aquilo que precisava. Então são inúmeros os prejuízos. Então é importante a gente ter na cabeça que é necessário a gente especificar. Muitas das vezes os compradores mais antigos falam, não, mas eu já sei o que é só você falar para mim que eu sei. Mas, às vezes, a nossa memória pode nos trair. Então, é importante que a empresa tenha essas especificações. Nesse caso, informação não é demais, né? Não. Informação sempre ela é importante e eu também gosto muito de falar que informação precisa ter junto com ela a ação. Então, não adianta também uma empresa ter todas as especificações mais belas e bonitas do mundo e se o comprador não tiver boas atitudes de buscar bons fornecedores e fazer boas compras. Então, assim, nesse sentido, o administrador que é responsável pelos pedidos, né, e que vai afetar o setor de compras, que a gente trabalhou num programa passado, ele precisa, então, ter ciência completa de como funciona a empresa que ele representa, né? Sim, ele precisa ter essa noção e ele precisa estar cercado de pessoas especialistas que conhecem do produto que está comprando. Vamos pegar um caso de um hospital. Pode ser que eu seja comprador do hospital, mas não seja especialista em órteses e próteses e tenha que comprar uma órtese e prótese. Alguém vai especificar que tipo de material que precisa ter aquela órtese e prótese, quais são as dimensões, quais são as curvaturas, e eu, comprador, com base naquelas especificações, vou me dedicar a buscar fornecedores que atendam aquelas especificações, que consigam me fornecer dentro daquele prazo, dentro daquelas condições. Então, a especificação também serve para uma transferência de know-how do especialista sobre aquele produto, passando aquelas informações para o comprador, porque imagina o comprador conhecer de todo que vai ser comprado numa organização. Eu, por exemplo, trabalhei numa organização que tinha 70 mil itens diferentes. Então, imagina o comprador conhecer os 70 mil itens. Ele não conhecia. Então, lá nós tínhamos gerentes de categorias, cada grupo de compradores comprava uma categoria e tinha lá as especificações para que a gente identificasse quais são os requisitos mínimos que aqueles produtos que a gente iria comprar precisariam atender. Especificar bem também geraria economia, talvez no sentido de você repassar a demanda e o especialista te fazer uma nova proposta, de repente? Sim, a especificação ela serve inclusive para depois você comparar diversas propostas. Então, imagina que a gente aqui agora fosse selecionar um carro para comprar.
né? E aí a gente vai ter que comparar o tipo de motor do carro, se o carro tem direção elétrica ou hidráulica. Então a especificação ela serve também para que na hora que a gente analisa as propostas recebidas pelo fornecedor, a gente consiga equalizar e ver se todos eles estão atendendo àquela especificação. Porque pode ser que um fornecedor te cote algo mais barato, mas que não atenda totalmente àquela especificação. Então quando você vai comprar um celular, tem celular de vários preços, porque cada um tem alguns requisitos. Se você quer um celular com uma câmera de maior potência, tem lá na especificação que essa câmera tem que ter X megapixels, ela tem um preço diferente de uma que tem megapixels inferiores, por exemplo. Existe alguma condição básica para esse tipo de especificação? Existe sim, a gente na literatura tem vários aspectos e que a gente precisa entender, então uma especificação ela tem que ter alguns requisitos básicos, né? E aí isso depende muito de cada segmento, então você vai especificar um computador. Então a gente sabe que para comprar um computador a gente tem algumas coisas básicas que é capacidade de processamento, capacidade da tela, então a gente tem alguns requisitos mínimos que a gente precisa especificar. Não adianta a gente falar para alguém, compra lá um computador para mim, mas que computador você está querendo? E principalmente, para que necessidade você quer aquele computador? Se você quer um computador para jogar game, ele tem que ter uma resolução de tela diferente de um cara que vai usar um computador só para fazer o Word e Excel. Então, existe sim, e aí cada empresa tem os seus modelos, mas tem algumas coisas básicas que podem nos ajudar. Falando em especificações, vamos especificar locais de atuação logística, né? E o senhor tem um projeto Logística Carioca que foca mais no Rio de Janeiro. É importante também saber onde você está atuando, né? Como funciona esse projeto aí? O que a gente vem notando é que a comunidade carioca de logística sente muita necessidade de ter espaços onde possa se encontrar, para compartilhar informações, para se conhecer, para trocar ideias sobre experiências positivas ou não que cada um de nós vem tendo. Grande parte desses eventos acontecem fora do Rio e aí tem muita gente que não consegue se deslocar por questão de trabalho, por questão financeira. E aí a gente criou um projeto em que a gente reúne periodicamente profissionais de logística para falar sobre alguns temas e para trocar essa ideia, para se conhecer e de repente poder falar, olha, eu estou com esse problema lá e alguém falar, eu já tive esse problema e resolvi assim. Então ele é um projeto alicerçado em 3 grandes pilares, que um é sempre a gente buscar compartilhar informações, outro é a gente sempre procurar gerar conteúdo relevante para quem está lá e o outro, que é o principal de tudo, é a gente conectar as pessoas. A gente está dentro do mesmo ecossistema carioca e aí a gente tem que se ajudar. Então, uma coisa que eu possa ter um problema, você pode já ter passado por ele, resolvido e me ajudado. Isso acaba gerando negócios entre as empresas também que participam desses eventos, então tem sido uma experiência bem gratificante. Quem quiser conhecer mais sobre esse projeto, como faz? Pode me acompanhar lá no LinkedIn, a gente sempre divulga essas informações, os eventos que estão acontecendo, então lá no LinkedIn é só me procurar lá, Hélio Meirim, ou também pode procurar lá no site da nossa empresa, hrmlogistica.com.br, a gente sempre divulga esses eventos, artigos e várias informações para disseminar essa questão da logística e eu fico muito feliz que hoje você já começou dizendo que grande parte de nós já consegue entender que logística não é só transporte. Esse é um processo que a gente tem que fazer de ampliar a área de atuação do profissional de logística, de ampliar a atuação do administrador dentro da área de logística. Obrigado, Meirim, pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer. E olha, se você quer conhecer mais questões específicas sobre logística, continue também nos acompanhando aqui no programa Logística em Movimento, que a gente tem sempre novidades para você compreender um pouco mais esse universo que vai muito além dos transportes. Muito obrigado pela sua audiência, fique bem e até o próximo Logística em Movimento.